Estamos iniciando o Bazar de Artesanatos, dia 11 de outubro. Atendemos todas as segundas e quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rua Barão do Rio Branco, 952. Se você não puder comparecer nestes dias e horários, fale conosco através das redes sociais, que agendaremos um horário personalizado. Contamos com sua valiosa colaboração na aquisição das peças e divulgação deste vídeo. Lembrando a todos que a renda do bazar é revertida para a sopa fraterna. Mostramos aqui algumas peças que foram confeccionadas ao longo deste ano. Temos toalhas de mesa e de chá, em várias cores, tamanhos e estampas. Também podemos fazer sob medida para a sua mesa. Toalhas de lavabo, aventais, cobre-alimentos, suplás, bate-mão, almofadas, panos de prato, cestinhas e porta-panetones. São todos trabalhos artesanais, em bordados, pintura, crochê e patchwork. Gratidão a todas as voluntárias e a vocês que sempre nos prestigiam. É com muita alegria que estamos reunidos nesta noite para mais uma reunião virtual do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade estão disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos purificar nossos pensamentos e sentimentos e nos sintonizar com a espiritualidade para que nossas preces sejam atendidas nesta noite. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, e aos protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Lindo e João Dias de Almeida, que nos amparem e iluminem, assim como a todos vocês que estão nos assistindo, seus familiares e amigos, aonde quer que se encontrem neste momento. Que nossos corações sejam acalmados e todos nossos pensamentos negativos sejam de nós retirados. Que o manto divino nos cubra com amor, proteção e luz. Que os mensageiros do bem estejam sempre ao nosso lado, nos orientando e nos reerguendo em situações de desânimo, de indecisão. Que tenhamos paciência e coragem para vencer todos os obstáculos que apareçam à nossa frente, sem sucumbirmos ou cairmos em desespero. Deus não quer nosso sofrimento e, com sua misericórdia e amor infinito, nos dá chances de aprendermos e nos reformarmos intimamente. Que os médicos espirituais estejam derramando remédio sobre todos nós, sobre nossos corpos e nossas mentes. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares num leito de dor sejam aliviados, consolados e tenham a cura de seus males. Vamos unir nossos pensamentos em prece neste momento. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Hoje nossa palestra será com o nosso irmão, Dr. Ademar Quirino Silva. E ele trará o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar então sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Se nós atentarmos, todas essas bem-aventuranças e muitos outros conselhos que o Cristo nos dá, estão naquele famoso Sermão da Montanha, que constitui os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ele é tido como código ético da humanidade. O grande Mahatma Gandhi, que era hinduísta e não cristão, ele disse certa vez que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Kardec então inicia transcrevendo algumas passagens que são: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, 7. Sejam misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Lucas, capítulo 6, 36. Lendo alguns depoimentos de pessoas que são ligadas ao Espiritismo, nós vimos no livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, que ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, seja da miséria material, nas formas de indigência, do abandono ou da enfermidade, seja da miséria espiritual, caracterizada pelas 1000 facetas da imperfeição humana. Já Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, no capítulo 20, diz: cultivar a misericórdia não é dirigir exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade, à cooperação. Vejam, quando Emmanuel fala desse sentimento que não é uma piedade inativa, isso significa que só se entende a misericórdia como uma coisa ativa, porque ter piedade, ter dó, ter compaixão é o início para alguma coisa boa, mas não é nada se nós não ativarmos esse desejo. Então, quando nós pensamos, por exemplo, vemos na televisão, no jornal, na internet, falando do que se passa hoje no Afeganistão, nós ficamos penalizados com aquelas meninas que não podem mais estudar, as mulheres que não podem mais trabalhar. Nós vemos então no Haiti tanta miséria, tanto acontecimento de ordem natural que está infelicitando aquela população. São abalos sísmicos, é tanta coisa, tanta chuva, traz muita infelicidade para aquele povo, a gente fica condoído, mas não pode fazer nada. Nós vemos, por exemplo, na Etiópia, as pessoas têm fome endêmica, fome crônica de muitos e muitos anos. Pessoas morrem e a gente fica penalizado de ver tanta miséria, tanta dor. Isso acontece no mundo todo, acontece na Ásia, na África e até mesmo em países europeus. Quando a gente quer fazer alguma coisa, nós temos que limitar um pouco o nosso campo de atuação.
O mundo é muito grande, o Brasil é muito grande, o estado de São Paulo é muito grande. Então nós descemos para a nossa cidade, que também não podemos fazer muita coisa. Descemos um pouco mais para a nossa rua, que também é muito comprida, o nosso quarteirão, também tem muita gente. Vamos então para os nossos vizinhos. Nós vamos chegar à conclusão de que às vezes nós nem conhecemos bem os nossos vizinhos. Nós não temos oportunidade de conversar com eles, não sabemos das necessidades que eles têm dentro de casa e deixamos de fazer muita coisa que poderíamos fazer. Mas vamos reduzir um pouco mais o campo de atuação. Vamos para dentro da nossa casa. Será que nós temos compaixão para com os nossos entes queridos? Será que nós tratamos o nosso filho, o nosso irmão, o nosso pai ou a nossa mãe da forma cristãmente recomendada? Às vezes nós vemos que um filho está com depressão ou está com ansiedade, a gente diz que ele está com chilique e não faz nada em benefício desse ente querido. Às vezes um abraço já soluciona muita coisa. Às vezes uma palavra de conforto, uma conversa também já soluciona a maior parte dos problemas. Então a compaixão de que fala Emmanuel, ela tem que ser um sentimento ativo. Nós devemos sempre procurar fazer algo em benefício daqueles que precisam. Humberto de Campos, ele no livro Boa Nova, publicado em 1940, ele diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia da visitação da luta e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de que necessitam. Então Humberto de Campos amplia esse nosso campo de preocupação, que nós devemos pensar também que as pessoas ricas também têm problemas. Os nossos inimigos têm problemas, nós devemos nos preocupar com ele. Os nossos amigos da mesma forma, os nossos superiores, os nossos subalternos, todos são pessoas portadoras de problemas, seja de que gravidade for, mas todos têm, assim como nós também temos. Então é nesse sentido que ele diz que nós devemos praticar o perdão, porque com ele nós experimentamos o consolo também de ser perdoados. Porque quem perdoa também vai ser perdoado. Aí funciona aquela lei do retorno. O que você faz de bom, você recebe também. Então é nessa medida em que Humberto de Campos coloca esse problema. A propósito de Humberto de Campos, eu gostaria de comentar alguma coisa com os espíritas que às vezes não o conhecem muito bem. Humberto, ele era da cidade de Miritiba, lá no Maranhão, e essa cidade, depois da morte dele e da elevação à categoria de município, ela passou a chamar-se Humberto de Campos. Mas ele, com 7 anos por aí, perdeu o pai. Foi com a família toda para a capital, São Luís. Lá ele se dedicou ao comércio, trabalhou bastante em várias atividades. Depois, ali pelos 16, 17 anos, ele foi para o Pará, lá em Belém, onde trabalhou em pelo menos 2 jornais da praça. E ali ele começou a executar um trabalho que para ele ainda era novidade, de fazer reportagens. Então ele escreveu tanto que resolveu um dia, já com 24 anos mais ou menos, foi para o Rio de Janeiro. E no Rio ele continuou trabalhando em jornais com várias publicações, era lido por milhares de pessoas, e todas essas publicações, essas mensagens que ele, esses artigos que ele escrevia, essas reportagens que ele fazia, foram coletados depois da morte dele e compuseram
grande parte dos livros que ele deixou escritos, que são 29 livros, é uma coleção muito bonita. E depois, como espírito, ele escreveu 15 livros através da mediunidade de Chico Xavier. Eu acho que todos nós devemos conhecer bem Humberto de Campos, porque ele é uma alma abençoada, porque praticamente autodidata, ele estudou praticamente só. É claro que ele deve ter algum estudo metódico, mas não ao ponto de ser a personalidade que ele chegou a ser. Tanto que ele chegou a ser deputado federal no Rio, pelo estado de Maranhão, mais de uma vez. E, muito jovem, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Veja que é uma pessoa realmente de grande inteligência e de grande potencial intelectual. Então, essa é o que eu queria deixar para que todos os espíritas se preocupassem um pouco mais com Humberto. Os livros espíritas dele, em número de 15, tem aquele famoso, talvez seja o mais famoso, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nesse livro, ele conseguiu fazer com que muita gente se interessasse pelas mensagens dele. Ele trouxe notícias muito interessantes sobre a história do Brasil, sobre a forma como o cristianismo se espalhou por todo o Brasil. Vamos entrar então no assunto que realmente nos diz respeito. No capítulo 6 de Mateus, Jesus diz: se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Então veja que esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca salientar a importância do ato benevolente, da indulgência e especialmente do perdão. Nós temos que perdoar sempre os nossos irmãos. Ele ressalta aí a lei de causa e efeito, porque tudo aquilo que nós fazemos pelos outros, nós recebemos de volta. Aquele que faz o bem, certamente receberá em troca o bem. E o que faz o mal, ele só poderá capitalizar o mal nos seus investimentos. Perdoar todos perdoar porque todos também precisaremos ser perdoados. Aqui neste ponto, nós acolhemos uma informação aqui, também no capítulo 18 de Mateus, nos versículos 21 e 22, aquela pergunta célebre de Pedro ao Cristo: Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus também responde que todos nós já ouvimos, que não só 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Então ele ensina que o perdão não tem limite, nós devemos perdoar sempre. O que impõe esse limite é a nossa falta de disposição, né? Quando nós não temos paciência, nós achamos que já esgotou o número de perdão que devemos ter. Então eu gostaria de fazer uma observação neste ponto, para indagar por que Pedro falou 7 e Jesus falou 70 vezes 7. Seriam esses números cabalísticos ou por que eles usaram assim? Se nós olharmos o Velho Testamento, nós vamos ver, principalmente no Levítico, que Deus, falando com Moisés, ele diz muitas vezes que quando o sacerdote fizer o sacrifício do animal, pegue o sangue do animal e asperja 7 vezes em direção do altar. E por que 7 que Deus dizia? Porque o povo tinha esse número como realmente cabalístico. Mas para o Cristo não era isso. Não tinha nada de cabalístico, e nem para Pedro. Isso tem uma explicação, porque lá em Gênesis, no capítulo 4,
tem uma parte em que Caim, logo depois que matou Abel, ele tinha medo de que também fosse morto por alguém. Interessante que só existia ele e o irmão. Ele matou o irmão, depois ele teve mais um irmão, mas mesmo assim ele tinha medo de ser morto. Então Deus, conversando com ele, diz o seguinte: antes, ele diz, não será assim, antes o que matar Caim será castigado 7 vezes mais. E logo mais abaixo, no versículo 24, do mesmo capítulo 4, Lameque, que era um descendente de Caim, lá pela 5ª ou 6ª geração, ele também que havia matado um homem, conversando com as suas 2 mulheres, ele diz: de Caim tomar-se-á vingança 7 vezes, mas de Lameque 70 vezes 7. Vejam a origem desses números que parecem cabalísticos, mas que não tem nada de cabalístico para Jesus. Ele está apenas usando uma linguagem que já era conhecida. Ele poderia ter dito 40, 50, 80 ou até 100 vezes, mas ele usou 70, que já era uma história conhecida para quem lia a Torá naquele tempo. E, aliás, todo judeu lia a Torá. Então, por aí nós vemos que a quantidade não importa. O que importa efetivamente é a qualidade do perdão. Porque não adianta perdoar sem esquecimento do fato gerador. Ou perdoar com sentimentos de ódio ou de ira. Qualquer sentimento negativo. Porque é muito comum a gente ouvir a pessoa falar assim: eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Outro então já diz: eu o perdoei, mas ele teve o que mereceu. Olha aí um sentimento de vingança. Um mais comedido diz: perdoo, mas guardarei essa mágoa no meu coração. Em nenhuma dessas situações efetivou-se o perdão na realidade. O que houve foi um arremedo de perdão, porque para perdoar nós temos que realmente esquecer esse fato. É um esquecimento emocional do fato. Nós poderemos até nos lembrar disso, mas como aprendizado, e não para alimentar qualquer sentimento de rancor com relação a quem quer que seja. Com relação a esse esquecimento, já se questionou se realmente há o esquecimento da ofensa. O que significa esquecer o ultraje? Para nós espíritas, o esquecimento consiste em fazer com que isso não desapareça da nossa mente, ou seja, não albergar no nosso coração ou no nosso pensamento qualquer sentimento negativo com quem quer que seja. Isso é o esquecimento. Se lembrarmos disso, nós devemos lembrar apenas como aprendizado também, e não para ficar recalcando um sentimento que só nos faz mal. Quanto mais a gente pensa nessas coisas ruins que nos acontecem envolvendo outras pessoas, mais enredados nós ficamos nessa situação e não evoluímos, não saímos do mesmo lugar. No capítulo 5, 25 e 26 de Mateus, tem uma outra passagem de Jesus em que ele fala: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Nesta passagem, o que o Jesus quer é que nos reconciliemos com o nosso adversário enquanto estamos numa mesma jornada com ele. Nós espíritas entendemos que implicitamente o Cristo está falando da reencarnação, porque se nós não nos acertamos com todas as pessoas que vivem nesta mesma experiência conosco, nós numa outra experiência no futuro, numa outra encarnação, nós vamos ter que reviver situações desagradáveis que vai demandar mais tempo para ser eliminado. Então, essa mensagem do Cristo tem muito a ver com reencarnação. Como ele não fala nunca
explicitamente em reencarnação, nós temos que pegar essas informações e daí tirar as conclusões. Pedir perdão, portanto, também é importante. Aliás, eu acho que pedir perdão é até mais importante do que perdoar. Porque quantas vezes a gente se sente magoado com a pessoa, mas sabe que a gente mesmo é que foi culpado. Então nós temos que ter a humildade de procurar essa pessoa e pedir que ele nos perdoe. Agora, quando nós vamos perdoar, não se dá a mesma situação. Você nunca chega para um algoz seu e diz assim: olha, eu vim te procurar porque eu quero te perdoar aquilo que você fez para mim. Essa pessoa pode responder: mas eu não estou te pedindo perdão, você é que me magoou, eu não tenho nada que pedir perdão. Então, o perdoar os nossos algozes, os nossos inimigos, os nossos adversários, se faz através de uma atitude. Veja, se você está andando numa calçada e vê que o seu adversário vem vindo na sua direção, você não mude de calçada, continue na mesma e cumprimente-o. Procure participar das conversas de que ele participa, para que ele perceba que você não tem nada contra ele. Nas suas orações, lembre-se dele, deseje o bem para ele, isso tudo é importante. É isso que nos coloca numa situação favorável para recebermos de Deus também o perdão das nossas faltas. E olhe que nós temos muitas faltas, às vezes a gente não percebe, né? No capítulo 5, 23 e 24 de Mateus, o Cristo diz: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Veja, Jesus está utilizando aqui uma linguagem própria do povo do tempo. Eles faziam os seus sacrifícios, as suas ofertas no altar, mas o Cristo nunca pregou nenhum sacrifício. Ele só pregava o sacrifício do orgulho, o sacrifício do egoísmo, da vaidade, mas não de coisas materiais. Então, quando ele fala isso, nós podemos entender da seguinte forma: quando entrares na sua casa espírita, ou então no seu quarto para orar, esqueça o mal, o sentimento negativo que você tem contra qualquer pessoa. Então nós temos que entrar, falar com Deus com o espírito desarmado, pois se nós temos ódio no coração, se alimentamos qualquer dissidência, seja com quem for, Deus não vai ouvir a nossa prece. Talvez ela não passe do teto. Então por isso é que nós temos que estar com o coração limpo para pedir a Deus alguma coisa em nosso benefício e especialmente o perdão pelas nossas faltas. Que a prece dominical é muito clara: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Então, é essa a medida do perdão de Deus para conosco, é que nós perdoemos também aqueles que nos tenham ofendido. A oferta do espírita no altar, seja de oração, de qualquer lugar, ela deve ser feita não com atos materiais, mas com a nossa boa vontade, com a nossa disposição espiritual, porque é isso que nos faz modificar para melhor. Porque se nós conseguimos realmente perdoar uma pessoa, nós nos sentimos bem mais leves, bem melhores. E isso a gente tem até experiência própria, que não vem ao caso mencionar. O perdão divino. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Ou seja, quando nós pedimos a Deus que nos perdoe, isso tem efetivamente alguma utilidade? Então os Espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas.
Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só a obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Efetivamente, nós temos que aprender muito, né? Às vezes a gente pensa que o simples sentar, fazer uma prece a Deus, já nos coloca em paz com a divindade, quando nós ainda mantemos sentimentos muito negativos, muito pobres, para poder falar com autoridade tão grande. Em Mateus 7, tem uma passagem que Jesus diz: por que vês tu, pois, o cisco no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar-te do teu olho o cisco, quando tens no teu uma trave? O que o Cristo está dizendo com essas palavras? É que nós nos preocupamos com os pequenos defeitos dos outros, enquanto não percebemos os grandes defeitos de que nós mesmos somos portadores. Ou seja, somos juízes bastante severos com os nossos irmãos, mas somos muito complacentes conosco mesmos, né? Então, nessa passagem é que o Cristo fala da indulgência. Ou seja, não devemos ficar observando os erros alheios, a não ser para recomendar àqueles que são nossos amigos, que ele mude de atitude, mas de uma forma bastante caridosa, chamando-o de lado e dizendo: você está errado neste ponto, você podia mudar, faça de forma diferente, porque assim é melhor para você. Esse é um conselho que nós podemos dar a um amigo, porque uma pessoa que nós não conhecemos, nós não podemos dizer da mesma forma. Então, todo conselho que dermos deve ser com esse sentido de caridade, de benevolência, não com atitude de superioridade, como se nós não tivéssemos defeito algum. Em Mateus 7, 1 e 2, tem esta passagem: não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-vos-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Nós aproveitamos um texto de João para tornar essa passagem de Mateus mais compreensível. Lá, João diz no capítulo 8, de 3 a 11, então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério e a puseram no meio e lhe disseram: mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Esse capítulo é muito comprido, vai do versículo 3 a 11, mas nós sabemos muito bem do que se trata. A mulher adúltera foi levada até Jesus para que ele a julgasse, lembrando-se que, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser lapidada, que ela havia cometido um crime de adultério e deveria ser morta a pedradas. Mas aquele ato de nobreza do Cristo, dizendo para eles: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então, todos eles olharam um para o outro e, muito envergonhados por perceberem que eles possuíam falhas talvez maiores do que as dela, então foram saindo e a deixaram sozinha. O Cristo, então, dirigindo-se a ela, disse: onde estão aqueles que te acusavam? Ela diz: foram-se todos. E Jesus então conclui: eu também não tenho por que te condenar. Vai e não peques mais. Este pedacinho da recomendação do Cristo, vai e não peques mais, é o que deve ser observado por todos nós que cometemos alguma falha. Às vezes pedimos perdão a Deus e nos sentimos livres daquele mal. Mas se nós continuarmos pecando, ou seja, se continuarmos
fazendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas, nós não vamos receber o perdão que achamos que merecemos. Aqui cabe uma reflexão sobre o problema da ofensa. Todos sabem que a ofensa é uma coisa que dói bastante, principalmente quando vem de um amigo, mais doído ainda do que se fosse de um inimigo. Então, a ocorrência dessa ofensa, ela pode acontecer segundo a disposição psicológica daquele que recebe a ofensa, ou seja, a suscetibilidade das pessoas, que tem gente que não recebe nada como ofensa. Lembra a história que o Mahatma Gandhi, aquele que eu citei logo no início, ele, já muito velho, quase no fim de sua vida, foi perguntado você perdoou todas as ofensas recebidas? Então Gandhi respondeu: nada tenho que perdoar a ninguém, porque nunca ninguém me ofendeu. Então veja, a ofensa é uma coisa subjetiva. Agora, sentir-se ofendido ou não é subjetivo. Então, quem não se sente ofendido não vê a ofensa como ofensa. E era assim que Gandhi pensava. Então, ele jamais se sentia ofendido. E quem conhece a história de Gandhi sabe que ele era um advogado famoso e que vivia sob a opressão do governo inglês lá na Índia naquele tempo. Ele participou de movimentos na África do Sul pela opressão que lá sofriam e também na Índia. Sofreu muito, foi preso várias vezes, mas ele popularizou uma prática chamada de satyagraha, que significa a não violência, ou seja, você não deve reagir de forma violenta segundo a violência que você recebe. Então ele simplesmente se defendia do protesto de maneira não violenta. Às vezes ele apelava até para a greve de fome, mas ele não usava o mesmo instrumento para ferir quem quer que fosse. Então foi por isso que na Índia ele foi chamado de Mahatma, que significa grande alma. Enfim, é preciso ser misericordioso para alcançar a misericórdia. E nós vemos isso no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem de bem. Lá está escrito: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente numa ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Veja, às vezes a gente conversando fala assim, mas a gente faz o mal e nem percebe que fez, mas a gente percebe o mal que os outros fizeram. A partir do momento em que você observa isso aqui, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem, então é só se colocar no lugar do outro, veja se você gostaria de receber a mesma ofensa que você fez ao outro. Então é fácil perceber que estamos fazendo mal ou não. É só usar a empatia, colocando-nos no lugar dele para sentir, para ver se sentimos o que ele sentiu. E dessa forma a gente mede a consequência dos males que às vezes praticamos. Grande parte da obra evangélica e também do Espiritismo, ela fala sobre o relacionamento humano, porque é do relacionamento humano que surgem as grandes questões. Por exemplo, o ódio, o rancor, o amor, a simpatia, tudo isso gera do relacionamento que mantemos entre as pessoas. Então é desse relacionamento que nós temos que tirar
as melhores lições para o nosso aperfeiçoamento moral. Que nós temos que pensar que nós estamos vivendo já uma época de um mundo que se transforma em mundo de regeneração. Então nós temos que pensar nessa nova era que começou com a vinda do Cristo aqui e que devemos ser os partícipes desse movimento abençoado, dessa nova era que será e que vai deixar neste plano aqueles de melhor qualidade moral e aqueles que são os que não podem mais conviver conosco, serão enviados para outros lugares, para outros planetas, para outros planos, onde eles vão aprender. Ainda neste Evangelho, nesta parte do capítulo 10, nós vemos que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não pode ser manso nem pacífico. E aqui o Kardec coloca como essas pessoas que já conseguem ver as coisas dessa forma, como as almas já avançadas. As almas pobres são aquelas que ainda não entenderam a importância de ser misericordioso, de praticar o bem e de perdoar todo mundo. Eu espero ter transmitido o máximo possível dessas lições, que ela é muito comprida e exigiria mais tempo para a gente falar sobre tudo. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada, Ademar. Linda mensagem. Que os espíritos desencarnados compreendam que já se encontram numa outra dimensão, que sejam encaminhados para locais de atendimento na pátria espiritual e se desliguem de tudo o que deixaram no plano terreno. Aproveitem o chamamento que estão recebendo para a sua evolução espiritual. Confiem em Deus e Jesus e recebam esta prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Finalizando nossa reunião, continuemos com os pensamentos firmes voltados à prece.
Obrigada pelos benefícios recolhidos nesta noite para a nossa evolução moral e espiritual. Vamos aprender com as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ampliar nossa percepção espiritual e que tenhamos a certeza que a providência divina nunca nos abandone e nunca nos pune. Vamos vibrar positivamente por nós, por todos vocês que estão nos assistindo de seus lares, seus familiares e a todos os amigos necessitados do pão material e espiritual. Para que sejamos menos egoístas e pratiquemos nossas caridades ao próximo para a nossa própria evolução. Que sejamos gratos por tudo que somos merecedores. Que sejamos aliviados e amparados para seguirmos nossa vida com dignidade e semeando coisas boas por onde passarmos. Que os valores morais e espirituais façam parte dos nossos espíritos, não nos iludindo com coisas transitórias da vida, e sim buscando sempre os valores reais, como a compaixão, a generosidade e a humildade. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Para encerrarmos nossa reunião, teremos a música Há um Lugar. Uma boa noite a todos, muita paz, muito amor, muita esperança e alegrias. Fiquem com Deus. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde escuto a tua voz, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus.